Olá pessoal, eu sou o Gustavo Faleiro, analista de comunicação e marketing da 90 TI, e estamos aqui para iniciar o segundo episódio do 90Cast, o podcast da 90. E hoje nós vamos dar sequência ao que nós tivemos no primeiro episódio, quando nós recebemos os fundadores da empresa. Nós até mencionamos, que este ano, 2026, é um ano que a empresa completa 40 anos, e nós vamos receber hoje aqui a Daniela e a Tatiana. São filhas do Marcílio, atualmente estão na gestão da empresa. Então nós vamos ter aqui um bom bate-papo com as duas. E eu estou recebendo aqui de novo o Richardson para acompanhar a gente. Muito bom, gente. Que bom estar aqui com vocês. Que bom ter essa oportunidade. A gente conversar mais um pouco, bater mais um papo. E olha, eu já estou falando para vocês. Fiquem de novo até o finalzinho com a gente, que vocês vão rir demais, se emocionar muito e aprender. Então, bora lá que está só começando. É isso aí, pessoal. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir para as nossas convidadas se apresentarem, rapidamente aqui, começando pela Daniele. Daniele, por favor, se apresente aí para o nosso público. Olá, pessoal. Eu sou Daniele Alpino, como o Gustavo falou, sou a filha do Marcílio. Estou aí na sucessão. Eu sou formada em Ciência da Computação da PUC. E hoje eu estou na direção da empresa, sou a CEO da empresa. Tatiana. Vamos lá, eu sou a Tatiana, tenho formação em administração de empresas, hoje estou na direção operacional da 90, atuando diretamente nos setores de implantação e suporte. Bacana. E ao longo dessa trajetória, a gente conversando aqui com o Marcílio e o Pio no outro episódio, vocês se envolveram com a história da 90 muito lá desde o início, na fundação, vocês ainda eram crianças, mas aí a gente queria saber como que começou esse processo, como que foi o início para vocês ali da 90, como foi o início, quando vocês iniciaram de fato em algum cargo. Então conta pra gente lá dessa fase de surgimento da empresa, como que vocês acompanharam esse processo. Bom, como você falou, eu era criança, a empresa era no fundo lá da nossa casa, E aí eu gostava muito de brincar lá nos computadores, achava os computadores super legais. E aí um dos sócios, eu não lembro quem que foi, um dos funcionários me deu um livrinho de Basic para eu aprender a programar. Então, a maior felicidade, eu fiz um programinha, foi o meu primeiro contato com programação. Eu fiz um programinha para escrever Hello World, Só assim, aquele no prompt, na época era MS-DOS. E eu já achei aquilo o máximo, fazer um programinha ali, foi o meu primeiro contato com os computadores, a gente achava o máximo, porque era uma coisa super diferente o computador, e a gente tinha isso no fundo da nossa casa, ali no quintal, Isso era que idade, mais ou menos? 86, então eu tinha 12. 12 anos, foi a primeira vez que você deu sua primeira programação. Minha primeira programação. Já começou a ser induzida, já foi induzida. Foi o primeiro código com 12 anos. Assim. Foi um processo. E conta agora pra gente, como é que você despertou esse interesse? Eu vou pelo mesmo caminho, como é que foi? Bem, eu comecei a fazer a faculdade de administração de empresas, e aí, como todo mundo, uma hora você tem que estagiar, Sim. Eu fui pro mercado, eu trabalhei em outras 2 empresas antes, mas eu falei, gente, tem aí algo pra gente tocar na vida, aqui. Já estamos aqui, e aí eu comecei um estágio em 2001 na 90, E aí eu entrei no administrativo, fui pro financeiro, Então foi quando eu comecei dentro da 90, eu comecei no financeiro. Só que eu posso dizer o seguinte, na minha trajetória, dentro da 90, a única área que eu não passei foi o desenvolvimento, Dani? Eu até cheguei a fazer um curso de técnica de programação, Eu gostei, mas aí na hora que dava os erros lá, a vontade que eu tinha era de jogar o computador longe, Eu não tinha paciência não era minha área, ter que ficar achando os erros de código, A minha natureza sempre foi relacionamento, contato com o cliente, então assim, eu passei por quase todos os setores, igual eu falei, o desenvolvimento foi a única área que eu não atuei, e eu sempre voltava para a área de atendimento a cliente, Então, durante a minha trajetória na 90, eu atuei na coordenação de suporte, depois assumi a gerência de clientes, onde eu comecei, de fato, a gerenciar a equipe de implantação, e quando eu assumi a gerência de clientes também, a gente teve a necessidade de criar o setor de sucesso do cliente, também foi um desafio muito grande para mim, Então, eu que trouxe
a construção, né, desse departamento da 90, e agora como diretora de operações, né, atuando de uma forma mais estratégica. Bacana, vivenciou muita coisa, né? Bastante, Vivenciou vários setores diferentes da empresa. E acabou que a Dani foi já mais direcionada para a área de programação. Então, desde o início ou também passou por outras áreas da empresa? Como que foi? Não, desde o início, eu sempre falava assim, nossa, se eu tivesse nascido em outra época que não existia programação, o que eu ia fazer da vida, né? Inventar programação. O que eu ia fazer? Então, eu sempre fui mais da área exata, de matemática, eu sempre tive esse lado mais matemático mesmo. E aí, quando eu estava já ali no terceiro ano, no final do terceiro ano, eu fiz, meu pai me falou, Dani, faz um curso de programação para você, né, pra você ver se você gosta. Uhum. E aí eu fiz um curso de programação, eu fiz 2 cursos, eu fiz um acho que era no Senai, não lembro como que chamava o instituto na época, e fiz um curso na Federal também, um curso de extensão de programação, adorei. E aí eu fiz a faculdade de Ciência da Computação e realmente, sim, foi uma faculdade que eu me identifiquei a todo tempo. Então, programar é uma coisa que eu adoro fazer, eu ainda gosto de programar, diferente da Tati que ela falou. Quando dava erro aí que eu gostava mais ainda, eu falava, me deixa quieta achando erro. Quero descobrir como que resolve isso aqui. Quer me deixar relaxada é achar erro de programa. Uma queria quebrar o computador, a outra queria investigar até descobrir. Era uma coisa que eu adorava fazer, achar erro, né, que eu ainda gosto de fazer, achar erro de programa. Então, assim, eu me identifiquei muito com a área e foi aonde eu comecei na 90. Então, eu sempre trabalhei na 90, nunca trabalhei em outra empresa. E eu comecei estagiando ali já na área de desenvolvimento. E sabe o que é interessante que eu consegui reparar? No que, geralmente, quando os filhos, né, eles têm os pais que já seguem por um caminho, alguns passam pela aquela fase de obrigação, tem que ser obrigado a seguir isso aqui. E parece que com vocês foi zero obrigação, foi espontaneidade, vocês quiseram participar, né, tanto é que a Tati falou que chegou a participar de outras empresas, né, na realidade, e como é que é esse ponto de não ter essa obrigação, de ser espontâneo mesmo, se torna tudo mais leve, né, na realidade, para vocês participarem e se envolverem, correto? Quando você faz o que você gosta, você identifica, né? Fica natural, fica fácil, né? Sim, com certeza, com certeza. Isso é muito bom. Eu acho que essa coisa assim de ter que trabalhar no negócio da família por obrigação é muito ruim, né? Tem pessoas que seguem os passos dos pais por obrigação, por atender uma expectativa dos pais. Acho que no nosso caso não foi assim, né? Tanto que a Tati conseguiu atuar em outra área que tem muito mais o perfil dela, e eu atuei em outra área que tinha mais o meu perfil. E eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre fui trabalhar com prazer. Eu falei, gente, deve ser muito ruim você ir trabalhar, fazer uma coisa que você não gosta, né? E às vezes que eu precisei de trocar dentro porque eu também comecei com desenvolvimento, e depois eu troquei de área. Quando eu fui para a área de sucesso do cliente, que eu passei um tempo lá, eu falei, nossa, fiquei tantos anos de desenvolvimento, será que eu vou gostar também? Aí eu amei também, né? E depois quando eu precisei de fazer a nova transição também para a área de gestão, que eu larguei a operação, falei, não, será que eu vou gostar? E eu gostei também. Então, assim, eu sou feliz porque todas as áreas que eu precisei de atuar dentro da empresa, eu atuei com satisfação, né? Então, isso é muito bom. Isso é ótimo. Que bom, que bom. E aí, agora vamos fazer elas contar algumas coisas pra gente, Gustavo? Claro, até porque já são... a empresa tem 40 anos e as duas têm uma participação direta na empresa. Exato. Já, Dani, mais ou menos há 30. Pois é, a Tati também desde 2001, que você mencionou, então tem muita história ao longo de tantos anos, né? Então conta pra gente aí alguma história, um perrengue, alguma coisa de bastidores pra gente poder saber. Essa eu quero saber. Vamos saber um pouquinho o que aconteceu ao longo. Eu entrei numa época de perrengue, né? Quando eu entrei, a gente estava numa situação financeira difícil, né? E aí existia o tal do Hot Money. Hot Money? Hot Money era um empréstimo, né? Uma linha de empréstimo do Itaú, que você pegava o financiamento, né? Fazia um empréstimo, então a gente pegava um no início do mês para pagar a folha, depois pegava um no final do mês para pagar o primeiro Hot Money. Aí né? Então fazia um e outro, eu falava assim, Nora, né? Como é que a gente vai fazer para pagar essas contas? Como que vai fechar esse fluxo? Esse foi o primeiro perrengue, né? Assim que a 90 passou, foi
muito aprendidado. Né? Eu era estagiária. Tinha que ir lá negociar hot money com o banco. Nossa, imagina, deve ser bem difícil, porque o primeiro, beleza, o primeiro você consegue pagar as contas aqui, mas agora tem que pagar o segundo. Pegar um para pagar o primeiro. Para complementar o pagamento do outro. Uma hora tem que sobrar. Nossa, Deus do céu. E aí foi sobrando, a gente foi sobrando à medida que as coisas foram melhorando, né? Graças a Deus, né? E aí, perrengues, assim, acho que uma empresa com 40 anos de idade, né? Todas têm pra contar, com né? certeza, Claro, não tem jeito, é um desafio. A gente passa por muitos, você falou na história da empresa, a gente passou por muitos altos e baixos, né? Então, logo depois da Copa, né, foi 2014, 2015, foi anos difíceis também. Sim. Né, que o diretor falou, vocês vão ter que dispensar 10 funcionários. Nossa, então foi uma época muito difícil, né? Porque você tinha que escolher as pessoas que você ia dispensar, né? Então foram anos difíceis, assim. Mas eu acho que é isso, 40 anos. Não tem jeito, né? O ciclo é vida, né? Alto e baixo é vida, né? O mercado é assim, né? Não tem jeito. O mercado ele oscila, não tem como evitar essas coisas. Então, ali, logo depois da Lava Jato, ali, a gente passou uns apertos. Passou bastante aperto. Da que eu me lembro, foi a pior. Assim, eu acho que deve ser tão difícil, né? Para um gestor de uma empresa, ter que fazer literalmente isso, colocar uma lista aqui de todos os funcionários e falar, e aí, quem que eu vou dispensar aqui dessa lista? Uma coisa é você desligar um funcionário porque ele não está... Por conta de rendimento, né? Agora, outra coisa é por uma questão de dificuldade financeira e que você tem que, às vezes, dispensar um talento porque você tem que simplesmente cortar, diminuir sua folha. Né? Então, essa também foi terrível. Nossa. Imagina. Nossa. Passado, né? Já passou, pronto. Mas agora eu vou apertar um pouquinho mais, que nós falamos de perrengue, né? Sim. Agora eu quero que você conta para nós aqui, para todos nós que estamos ouvindo, todos os nossos amigos que estão acompanhando aí, uma história de bastidores. Nós queremos saber agora o que ninguém sabe, o que é bastidor, assim. Conta pra gente uma história de bastidor que aconteceu, que você se lembra, você fala, gente, isso aqui, nossa, Deus do céu, nem podia falar, é segredo de podcast. Opa, não. Falar uma que pode ser dita, né? Porque essa tem algumas que não são publicáveis, não. Vai ter corte. Não, mas também, nossa, a gente teve uma época que a gente fornecia lanche. Né? Foi logo também quando eu entrei, né? E aí a gente fornecia pão. Lanche, né? Para os funcionários. E aí a gente era assim, passava, a empresa era menor, né? Então tinha condição da gente fazer isso. Então a gente passava uma listinha perguntando um por um. Vamos fazer a compra do lanche da tarde. Que pão que você quer? Quantos pães você quer? Aí a gente anotava o nome da pessoa, escrevia o pão, e aí a pessoa de serviços gerais ia lá fazer a compra. Só que tinha os que não queriam. Só que na hora que chegava o pão quentinho, cheirosinho, né? O que acontecia? O pão, gente, sumia. E era uma brigaiada. E eu tinha que ficar administrando briga de quem comeu o pão de quem. Eu falava, pelo amor de Deus, eu não tô aqui pra ficar administrando briga de quem comeu o pão de quem. Cheio de coisa importante para resolver. Exatamente. Foi assim, muito tempo assim. E aí a gente tentava fazer um trabalho de conscientização. Gente, é só falar que você quer o pão. Se sobrar o pão, leva o pão pra casa. Não precisa de comer o pão, mas não come o pão do coleguinha. Até as plaquinhas da empresa. Não come o pão do coleguinha. Exatamente. Não, você colocava o pão velho no lugar do pão novo. Tinha isso também. Tinha isso. Colocava o pão velho no pão novo. Fazia pegadinha pra quem gostava de comer. Exatamente. E aí o jeito de resolver foi cortar o pão. Eu falei, então não vai resolver? Então vamos cortar o pão. Cortamos. Agora tinha a terra sem lei depois das 18 horas. Você lembra? Ué, como tinha assim, gente? Como que funcionava essa terra sem lei? Era ótimo. Era o seguinte, porque todo mundo tinha, a gente tinha geladeira, né? Então as pessoas levavam iogurte, né? Um queijo, uma fruta, né? E colocava na geladeira. Só que às vezes alguém levava uma quantidade maior para comer durante a semana, para não ter que ficar levando todos os dias. E aí, as pessoas que ficavam trabalhando até mais tarde falavam, olha, depois das 18 aqui é terra sem lei. Então, na geladeira, o que tivesse na geladeira, independente de quem era. Uma confusão, então também tinha isso, né, Dani? Tinha, administrando reclamações. Administrando essas reclamações. Então, assim, deu 18 horas, já nada de ninguém. Nada de ninguém. Protejam seus queijos, seus Não deixe nada na geladeira.
chance, não. Eu fiquei chocado, foi com a ideia de a genialidade, ou sei lá, né, maldade, de pegar um pão velho e colocar no lugar do pão novo. Gente de Deus do céu. Foi criativo. Foi criativo. Não é maldade, não. A pessoa não pediu, não encomendou o pão, teve a chance. Né? Só falou, pô, que sacanagem. Gente de Deus. Mas é empresa, né, gente? Empresa, história, isso faz parte de todo o legado que vocês conseguiram construir na 90, né? E que seria da gente sem história também, né, Gustavo? Com certeza, né? Uma história de 40 anos, Sim. De uma empresa que começa ali do zero, passa por tantas etapas igual a 90, é normal que aconteça, né? Que tenha muito caso desse tipo, até que a empresa vá tomando uma proporção diferente. Então, é legal a gente saber tudo que já aconteceu ao longo da trajetória, né? Muito, muito. Agora, vamos definir assim, ó, com todas essas histórias, com tudo que vocês construíram na 90, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais, né, especificamente sobre isso, mas se vocês fossem definir hoje a 90 como uma pessoa, necessariamente, como que seria essa pessoa? Não vai nem de características físicas, né? Eu falo de questão de caráter, como que seria essa pessoa? Personalidade, né? Isso. Como que vocês definiriam a 90 se ela fosse uma pessoa? Você quer o nome de uma pessoa ou você quer as características da pessoa? Características de personalidade da pessoa mesmo assim. Uma pessoa ética. Né? Persistente, né? Persistente. Né? Não existe, não. Ética, persistente. Eu ia falar valoriza. Essa parte eu tenho dúvidas. Melhor não. Que valoriza o ser humano, né? As relações interpessoais. Sim. Que arrisca também, né? Que acredita, né? Porque eu acho que a empresa ela surge numa época que tecnologia ainda era uma... Tava muito no início, era uma aposta, né? E que não tem medo de desafios. Não tem medo de desafios. Bacana. Porque o começo da história era isso, né? De desafios mesmo. Principalmente num mundo de escassez em relação... É diferente hoje, que a tecnologia está avançadíssima, mas lá, quando começou em 90, estava começando essa... Que o Pio até contou pra gente, né? Que era difícil conseguir computador. Ele foi buscar um computador no Rio de Janeiro para ver. Hoje, qualquer lugar que você vai, todas as mesas, todo mundo tem um computador, e naquela época o processo era muito diferente. Eu lembro quando chegava um computador novo na empresa, era tipo um evento, a gente, olha o computador que chegou. Porque assim, não era hoje, não é igual, semana, compramos 10 computadores. Não era assim que funcionava, né? Você comprava era caro. Nossa, imagina a festa que deveria ser, né? Com certeza. E antes, para a gente puxar, né, para o momento atual, mas antes de chegar no momento atual da empresa, é importante entender de vocês como que foi o processo de transição para vocês assumirem a gestão, né? Então, queria saber de vocês como que surgiu, né? Se partiu de vocês, como que foi essa conversa e como que foi aceitar esse desafio, né? De vocês já estavam diretamente envolvidas com a empresa há muito tempo, mas aí muda um pouco, né? Ou um pouco não, mas muda bastante vocês assumirem a gestão, né? Então conta pra gente um pouquinho dessa parte. Então, assim, como eu falei, eu comecei como programadora, né? Eu era estagiária, depois eu comecei como programação e depois fui para a parte de análise. Então, assim, a minha trajetória da 90 ela foi muito orgânica, assim, as coisas foram acontecendo aos poucos. Aí depois eu acabei assumindo a gerência da equipe de desenvolvimento. Então, nessa época eu já comecei a ter uma experiência com gestão, né? A Mesarte está muito envolvida com desenvolvimento. E aí eu fiquei muitos anos só no desenvolvimento. E aí quando surgiu essa ideia de eu pensar assim, mais para frente eu vou assumir a direção da empresa. Mas eu era muito dentro da equipe de desenvolvimento, então assim, eu não conhecia os outros mundos, né? Falei, eu preciso de sair daqui. Foi quando, então, a gente fez uma mudança e eu assumi, a Tati, né, nessa época, ela assumiu a parte financeira, administrativa, então eu assumi a parte de clientes, a gerência de clientes. Então, nessa época, eu fiquei responsável pelo suporte e pela implantação. E aí eu tinha muito contato comercial, porque o comercial demanda o tempo inteiro ali a parte de suporte e implantação. Então, eu comecei a conhecer mais esse outro lado da empresa, né? E aí depois veio, naturalmente, a direção da empresa. Mas no começo é muito difícil,
né? Então, quando eu assumi a direção da empresa, apesar de eu já conhecer todos os setores, nessa época também aí eu já me envolvi muito com o financeiro, porque nessa época da crise, eu falei, olha, eu preciso entender a parte financeira da empresa, apesar da minha área ser o desenvolvimento, nessa época eu ainda estava no desenvolvimento, eu falei, mas eu quero ter conhecimento e acompanhar todas as questões do financeiro. Então, já dessa época, eu já me envolvi muito com o financeiro, com todos os processos do financeiro, porque eu queria conhecer, porque eu falei, olha, eu não quero ter essas surpresas mais, né? Eu não quero chegar e falar, agora vocês têm que fazer um corte de tanto, a gente precisa de ter ter a empresa esse controle mais na mão, tem que fazer um movimento tão radical. E aí, desde então, eu já me aproximei mais da parte financeira. E a parte comercial sempre foi a parte mais distante para mim, né? Porque era onde eu estava, eu tinha menos, não tinha nada a ver com a parte técnica, né? Então, quando eu assumi a direção, foi onde eu mais aprendi, era o que eu tinha menos conhecimento, onde eu mais aprendi. Mas é muito bom, assim, sabe? Hoje assim, se eu olhar para a empresa e falar, nossa, eu consigo conversar com todo mundo, né? Porque o linguajar de cada setor eu consigo compreender. Mas é bem legal essa evolução. Assim. E eu acho que é complicado, na realidade, porque as pessoas olham assim e pensam assim, é só assumir, só tocar, só que não, vocês tinham que pegar, na realidade, além de assumir, vocês tinham que manter todo um legado que já tinha sido construído, toda uma forma de trabalho, né? As pessoas, elas precisam compreender que agora é uma outra gestão, e essa outra gestão, ela tem essa responsabilidade de continuar nesse caminho que está aqui e ainda avançar. Então isso é legal saber que vocês conseguiram construir isso aí de uma forma muito, muito simples, tocando e fazendo com que mantesse. Então parabéns mesmo, né? Porque isso aí realmente não é fácil, difícil, né? Conseguir manter o DNA, a essência da empresa, né? E vocês assumiram ali num período pós essa crise que você mencionou, né? Pouco tempo depois disso. Então, quase que foi manter a essência, tendo que reconstruir a empresa, né? Fazer ela retomar de novo um caminho de crescimento, né? Quando eu assumi, a gente estava numa situação mais difícil. Aí depois a gente começou era o contrário, né? Falou, nossa, agora a gente tem dinheiro aqui. Aí estava acostumado só contratar o Hotmore. Isso, que bom. Agora, Tati, fala para mim. Hoje, o que os clientes hoje eles podem contar em relação a 90, contar com a 90 entregando para eles? Que a 90 hoje entrega para os clientes. Eu não falo nem só de produto. Sabe, a 90 entrega hoje o que? Os clientes podem contar com uma empresa séria, uma empresa que traz confiabilidade. O que os clientes hoje podem esperar da 90? Compromisso, né? Porque a 90 ela é uma empresa, né, especializada em soluções e prestação de serviços para a área de engenharia civil. Né? Então, quando a gente ganha um cliente, e com a nossa carteira de cliente hoje, né, a gente tem um compromisso e um envolvimento muito grande com a necessidade dos nossos clientes. Né? A gente preocupa sempre em estar desenvolvendo algo, né, que seja aderente à necessidade deles, né, e de ter uma equipe de prestação de serviço que entenda da regra de negócio do cliente, porque é muito ruim você chegar para uma pessoa, ter que passar a necessidade dela e ela não ter um mínimo de entendimento daquilo que você está falando. Né? Então, assim, hoje a 90 ela tem uma equipe, né, principalmente a equipe de implantação, praticamente uma equipe consultiva, né? E dentro também da nossa empresa, né, Dani, a gente tem pessoas que são da área de engenharia, né, que têm formação em engenharia. Né? Muitos até resolveram formar em engenharia, cursar engenharia até em função das nossas soluções, né? Então isso é muito bom, porque quando o cliente vem, a gente consegue entregar a excelência para ele, até pelo fato da gente ter entendimento do negócio dele. Né? Se tornou um especialista de fato. Exatamente. Né? Então, se a gente for puxar, né, esse gancho, o que vocês consideram hoje como grandes diferenciais da 90? Né, você já adiantou algumas coisas, mas se a gente for, né, passar isso para o público, para o mercado entender, o que a gente pode colocar ali como diferenciais da 90? Acho que a prestação de serviço, né? Acho que, lógico, o produto, né? A gente vende o produto, mas acho que a prestação de serviço, a nossa qualidade
e a proximidade que o cliente tem com a gente, isso é um diferencial. Porque quando o cliente tem um problema, isso que a Tati falou, como a gente só faz isso, a nossa equipe só atende esse tipo de produto. Então, esse linguajar fica muito natural. As pessoas começam quando o cliente fala alguma coisa, não é que o usuário entende, o atendente entende o cliente está falando, né? E a gente tem esse canal muito aberto com o cliente. E esse compromisso também, né, de resolver o problema. Então, assim, realmente, quando acontece um problema, a gente trata isso de uma forma muito, assim, as pessoas ficam muito envolvidas em atender, em solucionar a questão. E a gente fica muito frustrado quando a gente não consegue, porque acontece da gente não conseguir, né? Exato. Da gente não ter sucesso em algum processo, né? E a gente fica muito frustrado, porque a gente tenta verdadeiramente conseguir atender, e aí depois a gente fica se perguntando, né? A gente fala, por que a gente não conseguiu nesse caso? Até para a gente poder evoluir, aprender assim, por que a gente se esforçou tanto e não conseguiu atender essa situação, né? Mas eu acho que, então, a prestação de serviço, esse comprometimento, eu acho que é o diferencial. E agora nós falamos muito de atendimento, né? Nós estamos falando muito dessa experiência da experiência do cliente, de parar, entender o que ele quer, não apenas pegar um produto e falar, é isso aqui, você quer e pronto. Não, vamos ouvir, isso é muito legal. Agora, vocês têm alguma experiência de um atendimento, experiência de atendimento assim, com cliente que vocês falaram assim, poxa, essa experiência aqui foi muito legal, foi muito bom, ter esse ponto aqui de experiência é muito bom. Vocês lembram de alguma coisa assim, um caso específico em relação a atendimento, um diferencial de atendimento? Você está querendo um caso de sucesso, é isso? Pode ser. Um caso de sucesso em que o atendimento, né, esse diferencial que vocês trouxeram, que ele tenha feito essa diferença, que vocês viram que o cliente sinalizou que isso pesou para ele, né? Olha, caso de sucesso para mim, né, a gente tem vários no dia a dia, né, porque a gente está tratando essas situações, mas para a gente poder talvez trazer aqui como um indicador, uma coisa que seja, né, mais mensurável, porque trazer um cliente vitrine, né? Todo mundo quer. Mas eu acho que o maior caso de sucesso que a gente pode considerar, pelo menos na minha percepção, são os clientes que retornam. Porque o cliente, quando ele sai e ele volta, é porque ele reconhece, né, o nosso diferencial em atendimento, serviço e produto. É porque ele saiu porque ele estava insatisfeito com alguma coisa. Algo deixou de atender. Ele foi para o mercado. E depois ele voltou. Né? Então, eu entendo que, assim, isso é o maior indicador de caso de sucesso que a gente pode ter. E a gente tem muito cliente assim, nossa, acontece muito. Essa situação, ela é recorrente. Né? Agora, você perguntou aí, uma coisa que me ocorreu aqui, que às vezes eu sempre comento, falo, gente, sobre essa questão da experiência, é que a experiência tem que ser positiva com o cliente em todos os momentos, né? Sim. Então, a gente tem um setor de cobrança. E, por incrível que pareça, o nosso setor de cobrança é um dos setores que sempre recebem elogios espontâneos do cliente. É mesmo. Então, assim, você vê que mesmo no momento da cobrança... Uma tarefa chata, complicada, uma né? situação difícil, o cliente às vezes está devendo, às vezes vai ser bloqueado o atendimento. Mas mesmo né, assim, nesse momento difícil, a gente... esse setor, ele tem feedbacks positivos, assim. A gente sempre gosta de divulgar esses feedbacks positivos e a gente tem isso com recorrência, né? A gente está sempre tendo um feedback positivo, assim, para o pessoal do financeiro, agradecendo o atendimento, agradecendo a forma como foi tratada, agradecendo, né, a condução que a gente teve também, às vezes, naquele momento ali. Então, acho que nessa questão da experiência, é possível ter essa... Eu sempre falo assim, mesmo numa coisa ruim, é possível a gente gerar uma experiência positiva daquilo, né? Então, eu acho que isso acontece. Eu acho que é muito interessante quando vocês falam que tem clientes que às vezes estavam, saíram e voltaram. Eu acredito que, e se eu estiver errado, vocês, por favor, podem falar, mas eu acredito que a consolidação daquele cliente, ela se dá muito mais nessa volta do que no primeiro ganho. Sim. Porque na volta ele veio aqui, experimentou, tentou ele já viu o mercado, ele viu que o mercado não tem o que ele idealiza e que a 90 entrega, na verdade, o que ele estava precisando. Com a eficiência no atendimento. E aí, quando ele que é sempre um ponto crítico, né? Muito. E aí, quando ele vem, ele encontra um atendimento bom, uma empresa que para, escuta ele, uma empresa que entrega aquilo que ele está buscando, a consolidação está feita. Então, esse ponto da experiência do cliente, dele de
deixar ele ter a oportunidade. Se quer ir, beleza, vai, mas na hora que volta, receber de braços abertos da mesma forma, isso vale muito para a experiência do cliente e consolida demais, né, Gustavo? Sem dúvida, faz uma diferença e tanto. E para a gente, né, para a empresa conseguir entregar isso, né, essa experiência, a gente imagina que dependa muito também de um bom clima, né, funcionários envolvidos, comprometidos com a empresa. Então, queria saber de vocês como que é, na visão de vocês, que já viveram, né, várias etapas diferentes, passaram por setores diferentes, como que é trabalhar na 90, né? Como que vocês veem que é trabalhar na 90, como que vocês gostariam que fosse, na verdade, né? Já que hoje também vocês são a gestão, né? Como que é esse trabalhar na 90? Aí eu acho que, bem, vou falar, a empresa é nossa, né? Eu gosto demais do clima da 90, né? A 90 é uma empresa leve, né? As pessoas chegam, elas se sentem à vontade, elas se sentem acolhidas, né? Tem a cobrança, porque tem que ter, né? Mas não é aquela coisa assim também que sufoca, né? E eu acho que, como já é uma coisa cultural, né? Que veio do Pio, do Marcílio, e a gente está com isso bem enraizado, né, Dani? A gente transfere isso para as pessoas de forma natural e acaba que na hora que você está até selecionando a pessoa, você busca algo que se identifica com os seus valores, né? Então, assim, o nível de compromisso que a nossa equipe tem, né, em estar ali para trazer essa qualidade, essa excelência que a gente quer, né, acaba sendo natural das pessoas também. Então, as pessoas se envolvem. Né? Então, acaba que não é uma cobrança, não é uma exigência. Isso é natural, isso se torna natural das pessoas, né? E quem não se identifica com isso, não fica. Né? A pessoa não consegue ficar. Sim. Né? Então, assim, eu amo estar na 90, né? Eu passei por 2 empresas antes e eu vejo que as pessoas que estão lá, elas também gostam, porque a gente tem funcionário, o nosso primeiro funcionário está lá até hoje, né? Sério? Alex, né? Nossa. A gente tem muitos funcionários nesse último evento que a gente fez, né, a gente foi homenagear os funcionários de muitos anos de casa, a gente ficou com o auditório cheio ali, né? Com a coisa cheia, porque funcionário de 25 anos, de 15 anos, de 30 anos. 30 anos? Nossa, então Deus. a gente tem muitos funcionários de muito tempo de casa, né? E eu acho que assim, hoje tem muito essa eles falam muito sobre esse equilíbrio, né, entre o trabalho e a vida da pessoa. Eu acho que isso era uma coisa que a gente sempre teve, né? Então a gente sempre entendeu assim, é muito importante, mas a gente precisa de ter um equilíbrio, né? A pessoa tem que ter o descanso dela, você não pode extrapolar. E muitas empresas não respeitam isso, né? Não respeitam os momentos difíceis que às vezes a pessoa está vivendo. A gente tem esse lado, assim, é lógico que tem que ter o compromisso com a empresa, né? Porque a empresa precisa de funcionar. Mas a gente consegue ter aquela exceção ali, de falar, entender que tem um momento difícil, que a pessoa está passando, e tem né, dar uma aliviada ali naquele momento. Acho que a gente sempre teve isso, muito em função desse perfil, né, que é o do Marcílio e do Pio, de ter esse lado mais humano mesmo, sabe? Sim. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas se envolvam tanto com as questões da 90. Né? Uma forma até de retribuição, porque de reconhecimento, né? Não retribuição, reconhecimento, porque a gente considera, né, a pessoa como um indivíduo e a gente consegue entender as dificuldades das pessoas. Então, eu acho que isso é que traz esse envolvimento e compromisso dos nossos colaboradores. Essa questão de enxergar os colaboradores do jeito que eles são, de ter um olhar mais cuidadoso com eles, acaba contribuindo para uma entrega para a própria empresa. Verdade. Né? E você usou, Tati, uma palavra que é fundamental, que eu queria que vocês explanassem um pouquinho. Você usou a palavra valores, que até, por exemplo, na contratação você disse que vocês buscam também encontrar pessoas que têm os mesmos valores da 90. Então, defina pra gente quais são, o que nós poderíamos colocar como os valores da 90. Quais são os valores da 90 hoje, para vocês, assim? Um deles é o cresça conosco, né? Que é esse valor que a gente tem, que a gente quer que a pessoa esteja dentro da empresa e que ela evolua dentro da empresa. Sim. E a gente tem muitos casos assim, a pessoa entra como estagiário, né? A nossa PO mesmo hoje, ela entrou no 90... Os dois? Eles entraram como... exatamente, os 2 POs, na verdade. Eles entraram como estagiários lá no suporte, né? E foram migrando de setor. Então a gente tem muito essa cultura de
valorizar as pessoas e de querer que as pessoas cresçam dentro da empresa, logicamente dentro da possibilidade e da capacidade técnica, né, da capacidade de cada um. Então, a gente valoriza muito isso, né? Os nossos menores aprendizes, né? Várias a gente contratou, as que a gente acabou não contratando é porque a gente não teve mesmo a oportunidade, mas hoje, né, a pessoa que está ali no nosso administrativo financeiro responsável entrou como menor aprendiz, né? Na implantação também, hoje uma pessoa que está lá na implantação, ela entrou também como menor aprendiz, hoje é uma referência, né, do orçamento ali, do sistema de orçamento lá na implantação. Então, acho que esse é um valor grande para a gente, que a gente quer, assim, construir relações duradouras, né? É claro que não vai ser todo mundo assim, mas esse é um valor muito importante para a gente quer pessoas que têm esse perfil, não quer pessoa assim que fica nessa pulando de galho em galho, né? Quer pessoa que quer chegar com a gente ali e quer seguir junto. Até porque isso contribui para o que a gente precisa, né? Quer ser uma empresa consultiva. E para eu entender, né? Para a gente formar pessoas que entendam do negócio do nosso cliente, a gente precisa de tempo, né? Então, precisam de pessoas que estejam ali no compromisso, né? De crescer com a gente para ter entendimento do negócio do cliente, né? Para a gente conseguir chegar aonde a gente quer. Construir carreira de fato ali dentro da empresa, né? E além de crescer com a empresa, quais outros valores que a gente poderia destacar para o nosso público? A gente tem muito essa questão da confiança também na 90 Você Pode Confiar, que é um outro valor que a gente tem, que ele tem muito esse foco assim, a gente pode estar até fazendo uma coisa errada, mas assim, é porque a gente não percebeu, não falo que a gente não erra, mas a gente tenta sempre fazer a coisa certa, o que é o certo é o certo. Isso a gente vem também, acho que anda muito lá, né, do meu pai, que sempre foi muito rigoroso com essas coisas, o que é o certo, né, o que é da pessoa é da pessoa. Então, a gente valoriza muito isso, tanto para a nossa equipe quanto para os nossos clientes, né? Então, eu acho que esse é um valor importante, principalmente, né, nos tempos que os valores são tão relativos, né? Os certos estão tão relativos, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente também. Hoje, na realidade, quando vocês vamos puxar, nós falamos aqui de perfil, né? Então vamos puxar um pouquinho. Quando vocês vão contratar alguém hoje, vocês não vão olhar só o currículo da pessoa e ver só a experiência que ele tem, só o lado profissional deles, né? Pelo que nós estamos conversando, tem que ter esses valores. Então, de fato, para vocês, óbvio que tem que ter a experiência aqui, mas isso não é só o importante, né? Não. Tem esses outros detalhes que vocês... Não, a 90 é uma empresa de tecnologia, né? Então a pessoa tem que ter as competências técnicas, né? A formação técnica necessária, né? E tá cada vez mais difícil, né? Porque com essa inovação, né? É um desafio enorme. Mas tudo é construído em cima de relações, né? Então a pessoa tem que ter essa capacidade, né? De se relacionar, de ter uma inteligência emocional, né? Então isso é importante também. Que bom, que bom. Isso busca muito, né, Gustavo? Com certeza. E como manter o time motivado, né? Como que vocês fazem para manter esses colaboradores motivados? A gente já tem, apesar de ter muita gente na empresa que já vem de muitos anos, tem uma geração nova que já vem com um perfil diferente também, né? Então, assim, a empresa vai atravessando gerações e vai encontrando situações diferentes, pessoas diferentes. Como manter esses colaboradores motivados? Eu acho que a grande questão é um alinhamento de expectativa. Assim, como você falou, a gente vai ter um público ali mais experiente, né, um sênior ali da equipe que busca uma coisa, aí tem uma equipe mais jovem, com outro perfil, que às vezes é outra coisa que é importante para ela. Então, assim, a gente tem que estar sempre de olho nisso, né, para entender assim, quais movimentos que a gente tem que fazer, entendendo que a gente tem públicos diferentes dentro da mesma empresa. E além dessa questão da senioridade, tem a questão de perfil mesmo. Então, a equipe mais técnica, ela é um perfil diferente de uma equipe comercial, né, que é mais extrovertida, que é mais comunicativa. Então, a gente tem essa diferença ali de como motivar as pessoas, né? Sim. Mas eu entendo assim que a motivação ela vai muito da expectativa que a gente tem, dessa transparência que a gente leva com as pessoas também. Porque se você sabe o que você pode esperar e o que você pode esperar também vai sendo atendido e você tem uma clareza de comunicação, de relação com as pessoas, eu acho que é mais fácil você se manter motivado também, né? Acho que isso é uma coisa que é importante. Com certeza. E para você, Tati, que há tanto tempo já atua muito ali, diretamente ligado com esse tratamento com pessoas, né? Como que você vê? Eu estou muito alinhada com o que a Dani falou, né? Eu acho, primeiro que as pessoas, a motivação é uma coisa interna, né? Então, eu acho que elas
elas buscam a motivação reconhecendo o propósito delas dentro da 90, né? Então, eu acho que é muito isso. Então, assim, se a pessoa está ali, dentro de uma empresa onde a forma como as coisas são conduzidas, né? Ela reconhece que aquilo faz sentido para ela já meio que se automotiva por conta própria, né? Mas isso que a Dani falou é algo muito importante, porque hoje a gente tem várias gerações, cada um pensando de uma forma diferente, né? Então, assim, esse alinhamento de expectativa também é algo muito importante, né? Você ter transparência de onde você está, até onde você pode chegar, né? Quando que isso pode acontecer, de que forma que isso pode acontecer, né? Então, assim, hoje as lideranças, elas estão muito próximas dos colaboradores, né? Então, eu acho que isso facilita muito também. Né? A 90, assim, é porta aberta, né? Todo mundo ali junto, misturado, né? Então isso facilita. A gente tem uma comunicação muito fácil, né, Dani? Não existe aquela coisa assim, ninguém pode chegar na Dani. Não, pelo contrário, né? A gente chega na Dani 24 horas por dia, né? Então, assim, precisou, você bate o telefone, liga e a gente consegue falar. Ela está sempre disponível, né? Então, as lideranças estão sempre disponíveis. Então, eu acho que isso também é um fator que motiva, né? Motiva muito, né? Eu acho que para o funcionário ter esse contato, poder ter esse contato de sentar aqui, igual nós estamos sentados aqui, de conversar, isso ajuda demais. Faz uma diferença muito grande. Nossa. Né? Que é um problema, assim, a gente percebe muito isso no mercado, que muitas empresas é ao contrário disso, né? Você não tem essa facilidade para não só com a gestão, com a alta gestão da empresa, muitas vezes com a própria liderança do setor da pessoa, não se tem essa abertura toda, e isso cria um clima mais difícil, né? A pessoa não se sente tão acolhida, tão motivada ali no dia a dia. Então, com certeza, esse perfil, ele influencia muito realmente para criar esse ambiente, né, que a 90 tem há tanto tempo. E eu acho que outra coisa também que ajuda muito é a capacidade de escuta que a gente tem, né? Os funcionários, eles têm liberdade de trazer, né, Dani, propostas de evolução, melhoria, o tempo inteiro, né? E eles, o que faz sentido, a gente sempre põe em prática, né? Não existe o que a gente determinou que tem que ser aquilo ali, não, né? Então, a gente até provoca isso o tempo inteiro, né? Que as pessoas vêm e propõem, né? Mudanças, transformações, né, nos até processos, porque eles tem muita gente ali que está no dia a dia do cliente, né, que está em contato direto com o cliente, então eles certamente têm muitas sugestões que vão agregar para a evolução do produto, para o desenvolvimento da própria 90, né? E é legal. Eu lembro que eu li num livro, o livro chama O Monge e o Executivo, muito bom livro, muito bom livro. E ele dá exatamente essa diferença da autoridade e do poder. Então, o poder me faz obedecer. Eu vou obedecer porque é o meu chefe, né? O meu chefe falou, então eu tenho que fazer. A autoridade não, a autoridade eu vou fazer porque, nossa, ela sabe me direcionar. Eu estou fazendo porque eu entendi que é bom estar junto. Então, ter esse momento de saber que os líderes, os patrões, eles estão sentados, estão ouvindo a gente, estão nos fazendo participar, faz com que diminua o poder e aumente a autoridade, que vai fazer com que todos prestem um serviço excelente, desejando fazer um serviço. Então, isso é fantástico. Exatamente. Muito bom. E aí, tem um detalhe que você até disse, Tati, na sua fala anterior, você falou assim, nossa, e o mercado hoje está muito difícil para a gente contratar, porque o mercado ainda é evoluído, tudo certinho. Comenta para a gente, vocês que pegaram um pouco desse mercado escasso ainda um pouquinho, né, da tecnologia, quando o 90 começou, para agora, no momento que o mercado está com 1 milhão de coisas novas, várias possibilidades. Como é que vocês enxergam o mercado hoje da tecnologia, assim, necessariamente? Assim, a mudança é muito rápida, né? Acho que a grande diferença de quando a gente começou, lógico que eu entrei depois, né? Mas de quando a empresa começou, as mudanças eram mais lentas, né? Então, entre uma tecnologia e outra, você tinha um espaço de tempo grande. Hoje você tem ali poucos meses, se você for pensar de ontem para hoje, tudo já mudou, Exato. Né? Então, só que além disso a gente tem todo um legado de produto para manter, então o nosso desafio é esse, né? Porque a gente tem um legado grande de produto,
que a gente precisa de manter, e ao mesmo tempo a gente precisa de incluir as novidades que tem no mercado, né? As novas tecnologias que tem, para manter o nosso sistema atualizado e para poder também agregar mais, né? Então, assim, hoje o desafio é muito maior. E até isso que a Tati falou, então, assim, até o conhecimento técnico da equipe. Sim. Então, a equipe conhece, domina uma ferramenta e tudo, mas para ela inovar, ela vai ter que estudar. E, às vezes, até o perfil da pessoa é diferente para atender aquela outra tecnologia. Então, hoje, a gente acabou que as nossas equipes, a gente começou a dividir mais as equipes, né? A gente tem equipes de uma área, equipes para um produto, equipes para uma tecnologia. A gente teve que começar a fazer essas divisões, porque a mesma pessoa, né, a mesma equipe, às vezes demandar, ter que fazer a manutenção num sistema que é desktop, na parte que é web, num aplicativo. Então, era muita coisa, né? Foi muito conhecimento técnico para uma mesma equipe. Então, hoje a gente dividiu. Então, a nossa equipe técnica ela é mais dividida para conseguir atender essas demandas. Muito bom, muito bom. Então, hoje, acompanhar isso já é um processo difícil, desse crescimento que se torna, assim, como você mesmo disse, muito rápido na realidade. Então, além de nós temos que acompanhar isso aí, tem que ter pessoas também que consigam acompanhar isso e desenvolver, tem que mexer na empresa todinha, reestruturar tudo de novo. Exato. Desafiador. Desafiador. É isso que eu tô pensando aqui. Etapa. E a gente vai mudando, né? Faz a equipe de um jeito, desmonta, separa. Mas tem que ser vai assim. Ajustando, né? Você não pode achar que aquela mesma estrutura vai atender o resto da vida, né? Então, à medida que vai passando o tempo, a gente vai ajustando assim como o próprio mercado está mudando rápido as tecnologias, esses ajustes dentro da empresa também vão acontecendo com uma velocidade mais rápida, muitas vezes. Você voltar e o perfil do cliente também mudou. Tem isso. Exato. O cliente hoje é um nível de exigência muito maior, né? Não. Tem isso também. Porque eles também acompanham as tecnologias que eles podem ter acesso, então eles ficam esperando que tenha isso nos produtos, né? E falando de cliente, vocês acham que hoje ficou mais difícil para se fidelizar um cliente ou não? Essas informações tornou tudo mais fácil para eles fidelizarem. Como é que vocês acham em relação a isso, a opinião de vocês? Eu acho que ficou mais difícil, porque ele tem muito mais opção, né? Então, ele navega mais no mercado, no mercado de opções. Existem mais opções também. Se você voltar lá atrás, quando a empresa, né, há poucos anos atrás, você tinha menos opções no mercado também de solução. Então, eu acho que fica um pouco mais difícil de fidelizar, sim, porque ele fica olhando o mercado e vendo essas possibilidades. A concorrência é muito maior, o modelo de comercialização mudou, né? Porque antigamente, gente, software era vendido, a pessoa comprava a licença de software. Hoje não, ela aluga. Não estou satisfeito, né? Eu troco. É uma assinatura, né? Não. Então, e é muito fácil fazer isso, né? E o poder de compra do cliente hoje está muito maior. Né? E a busca dele também se torna mais... A busca não, a informação para ele dessas outras opções tá fácil. Hoje, se nós ficarmos falando aqui, pneu, quando a gente aconteceu comigo, eu fiquei chocado. Eu estou conversando com um colega meu de pneu, que não sei o que. Quando eu abro meu celular, vou abrir rede social, propaganda de pneu. Eu falei, mas que é isso? Tem que desligar o celular para conversar. Ele já escuta e começa a sugerir aquilo que você está conversando. Desliga a Alexa, desliga a televisão do carro, desliga o celular. Você está sendo E aí, com os clientes acontece isso. Exatamente. Então, para fidelizar, ficou realmente mais complexo, porque ele tem essas informações que antes eram mais difíceis, né? Mas eu acho que, assim, isso se a gente falar só de produto. Sim. Né? Agora, eu acho que ainda de serviço que é a grande questão. Né? Porque hoje, pelo menos é uma característica minha, né, gente? Eu odeio conversar com o robô. Você fala com o robô, você tem que falar 500 mil vezes para ele conseguir te entender o que você quer. Né? Quando você precisa de marcar um exame, fazer uma coisa, começa aquela zurazinha lá de que eu tenho que falar as palavras, ela não me entende, eu falo, pelo amor de Deus, a gente não tem um atendente para falar comigo. Eu já falo assim, falar com o humano. Então, eu acho assim, a tecnologia, ela está evoluindo, né? Lógico que isso vai trazer um avanço para a gente enorme em termos de prestação de serviço, a gente vai ter ganhos. Mas eu acho que nada substitui o lado humano, sabe? Porque ainda mais tratando-se do tipo de serviço que a 90 vende, né? Porque quando a gente está vendendo uma solução integrada. Então, eu estou falando de ponta a ponta da gestão de uma empresa. E acontece o seguinte,
como que um robô vai me responder algo Exato. que existe correlação com todas as áreas, né? Então isso é muito difícil, porque tem determinadas coisas que você, é aquilo que eu falei, você tem que enraizar tanto ali no problema do cliente, entender do negócio, daquela operação, né? Que até você conseguir transformar isso para uma IA, não é impossível, né, gente? A IA tá fazendo de tudo, né? Mas eu acho que essa questão do relacionamento, a tecnologia ela não substitui. Entendeu? O ser humano precisa disso. Né? O que você está querendo dizer é que é possível ganhar eficiência no atendimento. Sim. Tem coisas que o robô, a inteligência pode resolver, mas a gente não pode pensar em ficar só por conta da inteligência, disso. Né? Não. A gente é preciso manter essa essência também de ter um atendimento humanizado. Porque o que a gente vê, às vezes, muito nos nossos atendimentos é que acontece quase uma consultoria, né? Então, quando você pega a parte fiscal, por exemplo, às vezes o cliente chega com uma dúvida, mas é porque ele não conhece da lei, aí ele tem uma dúvida, ele teve uma interpretação errada, ele não conhecia um detalhe. Então, assim, na hora do atendimento, acontece... Não é uma questão sobre o uso do software. Como preencher o campo X? Extrapola essa questão do... Resolver. Né? Isso aí tudo bem, isso aí é fácil de responder, né? Mas ali vai além. Então, o que a gente vê, por exemplo, na parte fiscal, tem sempre muito essa dúvida, né? Quando a gente já vê os atendimentos nossos fiscal, ele sempre envolve alguma questão de interpretação, que não entendeu. Então, a gente acaba ajudando o cliente. Então, essa parte realmente... não é tão fácil de ser substituída, né? E esse atendimento é um atendimento que é mais difícil você ter né, assim, acho que o nosso diferencial está muito nesse aí também. Sim. Essa qualidade desse nosso atendimento, assim, nesse sentido. E aí eu acho que nesse ponto fica mais difícil ser substituído. Não, total. E agora, nós entramos num paralelo, né? Porque o mundo hoje está girando em torno dessa tecnologia, em torno de uma IA necessariamente. Hoje esse assunto é crescente e muito mais aderente dentro das empresas, recorrente dentro das empresas. Vocês acham que a empresa hoje em dia e daqui a alguns anos futuros, ela conseguiria se manter sem o uso de uma IA necessariamente? Ou vocês acham que a IA ela é um bom funcionamento para complementar, ou ela é totalmente substitui o ser humano? Como é que vocês conseguem ver essa junção da IA com um atendimento bom? É possível? É legal? Não é? Eu acho que, assim, achar que não vai ter IA, não, mas vai ter, né? Sim. Então, tanto a gente tem já nossos projetos de implantação, tanto nessa parte de atendimento nosso, que é um dos projetos que a gente está fazendo, né? Para auxiliar no atendimento, e não só isso, né? Dentro da empresa, todos os setores a gente consegue, de alguma forma, ser beneficiado pela IA, mas muito como ferramenta, e não como substituição. Isso, né? Legal. Então, ele vai te ajudar, assim, aquele tempo, às vezes, que você iria fazer alguma coisa, você vai pegar, a IA vai vir como uma ferramenta para te ajudar, e você parte dali. Então, você já começa meio caminho andado, né? Mas a decisão e a análise é tudo sua. E também como dentro da nossa ferramenta. Hoje, na nossa ferramenta de orçamento, a gente tem a IA, que é o Pio, né, que a gente já tem ele lá. O Pio faz algumas rotinas de dicas e de algumas informações para o usuário, né? Ele chama atenção para algumas coisas que às vezes o usuário não percebeu. E assim, a nossa ideia é que a gente evolua isso para o nosso RP também. Porque uma das coisas importantes para a IA é a informação, é dado, né? Sim. E o RP ele é uma fonte de dados maravilhosa, porque ele tem tudo. Tem da parte financeira, a parte fiscal, a parte contábil, a parte de suprimento, a parte de orçamento. Então, nós temos toda a base de dados a gente tem ali, que é uma fonte muito importante para ela. Né? Então, assim, ali vai ter muita oportunidade ali para a gente poder desenvolver. A gente tem projetos para esse ano, a gente está começando no sistema de orçamento e na parte de atendimento, mas ela vai depois seguir aí para o RP. Que bom. E isso aí, olha para você ver, gente, que legal isso, Gustavo. Que a 90, ela está sendo muito correta, muito certa, no sentido de vamos usar o que nós temos hoje, mas desde que não atrapalhe a experiência de você, cliente, no final aí. Então isso é fundamental, e fundamental para a empresa viver também. Claro, é implementar essas tecnologias, a inteligência, tudo que está surgindo, de maneira gradativa e que faça sentido, né? Não por obrigação, por pressão de meu produto tem
inteligência artificial para isso, para aquilo, já tem a tecnologia mais avançada, sendo que às vezes isso não faz sentido naquele momento, ou você vai perder a essência do produto, né? Então, me parece que o certo, né, a tendência é fazer esse processo de maneira gradativa. Sim. Né? E é dessa forma sentido, que vocês enxergam essa questão da tendência de aplicação de tecnologia. A gente falou muito em atendimento, mas falando nos produtos, né? Como que está esse planejamento da 90 para essas tendências de tecnologia, de avanço aí para os próximos anos? Como eu falei assim, existe muito modismo, e aí a maioria dos projetos eles morrem na praia, porque faz um projeto sem consistência, né? Só para atender uma demanda ali de mercado, de falar que tem, né, alguma coisa. Então, a gente, né, como eu falei, nosso projeto é começar com orçamento, com o módulo, com o sistema de orçamento a gente já tem, a gente vai evoluir o PIO, né, para o PIO ser capaz de fazer mais coisas dentro do orçamento. E aí, dentro dessa experiência que a gente vai pegar do orçamento, a gente vai aplicar no RP, porque aí o RP, aí a gente tem que ir lá, a gente tem uma base muito maior, mas a gente vai ter passado por essa experiência de viver como que a gente entrega isso dentro do sistema de orçamento, né? E até para a gente sentir essa interação com o cliente, para ver o que fez sentido, o que não faz sentido, como que a gente pode criar essa comunicação ali com o usuário, né? Sim, bom, muito bom. E aí nós falamos de futuro, entramos agora no ponto de futuro. Então, agora vocês, à frente da empresa, na realidade, como é que vocês conseguem imaginar, vocês já pararam para fazer um planejamento ou alguma coisa? Planejamento, acredito que sim, mas falo mais no quesito de sonho, sabe? De visão, de perspectiva. Vocês já imaginaram como que a 90 vai estar? Não vou nem falar um tempo muito longo, não. Daqui a vamos falar 5? É um bom parâmetro. Daqui a uns 5 anos, mais ou menos. Como é que vocês conseguem enxergar a 90? O que vocês sonham para a 90? Conta para mim. O nosso sonho é que a 90 seja um ecossistema ali de soluções para engenharia, né? Assim, que seja um ecossistema que entrega realmente uma coisa mais aderente, porque a gente tem muitas entregas, mas não as mais aderentes. Então, assim, além do RP e de outras soluções que a gente entrega, a gente quer ter soluções acessórias, né? Porque quando você pega um RP, você vai pegar uma construtora, por exemplo, ela, além do nosso RP, ela tem solução para um monte de outra coisa. Só que fica isso tudo separado. E aí ela tem um retrabalho, porque ela tem que pegar o que ela faz aqui, e às vezes um pouco do que ela faz aqui, ela tem que levar isso para dentro do RP, para aquilo dali, né? Porque ela vai trazer ou uma informação financeira, ou informação de custo, ou uma informação de necessidade de suprimentos. Então, né, essas outras soluções, elas ficam sendo complementares. Então, nosso sonho é que a gente tenha esse ecossistema pronto, integrado, de forma que essas integrações já saiam de forma automática, a pessoa não tem que ficar fazendo retrabalho, né? E não só, né? Muito que a Tati falou aqui, além dessa questão também da parte consultiva. Então, a gente dá esse apoio, além de ter em soluções de tecnologia, de produto, mas ter também um apoio consultivo, porque, vou deixar a Tati comentar, a gente tem muito essa demanda, né, Tati? Nossa, dos clientes. Demais. Porque o maior desafio é esse, né? Quando a gente vai implantar um RP, às vezes o cliente chega achando que ele está com a solução dos problemas dele. Né? Só que é o seguinte... Ele quer processo, né? Você replica no sistema o seu processo. E às vezes o cliente não tem processo. Né? E aí a gente ajuda o cliente a construir isso pelo know-how que a nossa equipe tem, né? Porque a gente atua nisso todos os dias, né? Em várias empresas, então a gente vai adquirindo um know-how grande em relação a isso. Então a gente está todo momento, durante o processo de implantação, ali, sentado. Isso ocorre assim, gente, naturalmente, né? Discutindo, redefinindo o processo para tornar aquilo possível, né? Para o cliente, né? E existem projetos que às vezes eles são interrompidos no meio ali da implantação, né, Dani? Porque o cliente não tem processo nenhum, às vezes ele não tem nem equipe para poder implantar, né? Ele tem um sonho de poder ter a gestão da empresa dele ali, ter um controle maior, mas na hora que a gente leva, né, a solução não adere à estrutura da organização naquele momento, né? Então, muitas vezes não, né? Algumas vezes a gente tem que interromper, né? Mas 100% dos nossos projetos, né, a gente está sempre ali atuando de maneira consultiva ali na redefinição de um processo, né, ou até mesmo auxiliando a construir
né? Teve cliente que a gente interferiu até criando departamentos, né? Certo. Foi muito engraçado. A gente É. sugerindo a criação de um departamento para determinados tipos de controle, né? Em cima de experiências que a gente já vivenciou em outras empresas. Porque acaba como a nossa equipe ela passa por muitas empresas diferentes, de portes diferentes, É. e de momentos de vida diferentes, elas têm então todo esse know-how. Então elas podem trazer, né, como experiência, como solução, aquilo que ela viu que deu melhores certo. práticas que que deu elas já certo. viram Sim. em outras empresas. Né? Então, assim, acaba que isso já, de maneira indireta, já acontece. É. A gente já faz, né? A empresa já oferece esse serviço ali dentro da implantação, mas a ideia, então, é realmente transformar isso num braço a mais Não da precisa empresa. mais. A gente poder ter o serviço de consultoria voltada para isso. Sim, bacana. Bom projeto. Porque a gente vê os certeza. projetos que têm os Tem clientes esse perfil, tem essa necessidade. e alguns, às vezes um cliente maior, uma empresa maior, e quando ela tem às vezes uma consultoria, né, que apoia ela nisso, como que o projeto tem muito mais sucesso. A aderência do né? produto fica muito melhor, muito né, nessa melhor. empresa. Ou quando o nosso cliente também se abre, né, as nossas sugestões de forma mais ampla, como que a gente tem mais sucesso. Né? Então a gente entende a importância desse trabalho para a gente conseguir ter o sucesso e o cliente alcançar o objetivo que ele queria. Né? Porque como a Tati falou, quando ele está contratando um sistema de gestão, ele quer ter mais controle, ele quer reduzir custo, ele quer ter a empresa dele mais na mão. Mas, às vezes, o processo dele, a estrutura da empresa dele não permite. Aí você fala assim, tá, mas você quer saber essa informação aqui, mas você tem esse dado? Não, eu não tenho. Então, como que o sistema vai saber? Como que vai ter, Né? Como que você vai imputar? Como que a gente vai trazer isso para dentro do sistema se você nem apura Aham. esse número, né? É. Então, acho que a gente ter esse braço estruturado seria muito, muito interessante para a gente conseguir, né, oferecer como um serviço a mais para alguns perfis de clientes, né? Sim, sim. Bacana. Então, na realidade, o que nós estamos falando é que a 90 ela consegue transparecer para os clientes, né, essa confiabilidade de que o nosso intuito não é só pegar um produto e toma, compra e se vira. Não. Não, e isso é muito bom porque o cliente tem essa confiabilidade, essa confiança em nós, de entender que não é só uma venda de um produto, é ajudá-lo a estruturar e ele confiar na 90 de fato, faz com que isso aumente o know-how da empresa assim, gigantesco em relação ao cotidiano Sem daquele dúvida. cliente, né? A gente deixa de vender quando a gente percebe que o cliente não tem condições de implantar ou o sistema ou determinado modo, né? Sério? A gente orienta o cliente às vezes. Então, por exemplo, assim, igual a Dani falou, quando ela estava na gerente de clientes, né? Hoje eu estou assumindo a diretoria de operações. Então, a gente está muito envolvido nesse processo de negociação, porque acaba que sempre tem que ter o apoio técnico da equipe de implantação quando tem que fazer uma demonstração mais técnica, Sim. né? E aí, a gente, nesse momento, às vezes, a gente consegue perceber ali que o cliente não tem uma coisa estruturada para poder implantar um módulo de gestão de obras ou uma contabilidade, algo nesse sentido, né? Então, a gente fala, olha, vamos começar primeiro aqui com o trivial, né? E aí, depois que você chegar no nível de maturidade de uso disso aqui, a gente evolui. Porque não adianta você criar uma expectativa no cliente na hora da venda, que depois você não vai conseguir entregar. Exato. E você já tem conhecimento disso, né? Então, assim, a 90 ela preza muito por essa transparência, né? A gente vai fazer 40 anos de empresa, a gente nunca teve nenhuma ação, né, Dani? De cliente, nem de funcionário, de nada. Pela forma como a gente trata. Em 40 anos, nenhuma ação. Nenhuma. Nossa. Nem trabalhista, nem de cliente, nenhuma. Nem Então, que a gente foi assim, real, não. Exatamente pela forma como a gente trata, né? Existe muita transparência nas nossas negociações, né? Não estou falando que não existem problemas, né, gente? Problemas existem, isso é inevitável. né? Mas a gente sempre procura ser o máximo ali correto com o cliente e mostrar para ele o que é possível de se fazer, o que não é, né? Então, essa orientação é uma orientação que a gente tem, porque é preferível, porque as nossas vendas, elas são por indicação, né? A 90, ela... Do RP, né? Do RP, né? Então, assim, todos os clientes que batem na nossa carteira é de um cliente que indica outro. Quer melhor do que isso? Existe. Né? É preferível realmente, Então, às vezes, evitar uma venda que já vai te gerar uma perda. Da mesma forma como as pessoas te indicam, elas não te indicam. Exato. Né? Não vai falar, porque não. O negócio ali... Tive uma experiência ali péssima ali, né? produto não Só atende. quer te vender. Não é. O
objetivo não é esse, né? Eu acho que isso não traz crescimento. Sim. E até no nosso valor lá do Cresça conosco, não é só esse valor não é só para o colaborador, né? Uhum. É pro cliente. A gente pensa para o cliente também, que às vezes é isso que a Tati comentou. Às vezes o cliente, na hora que ele está entrando ali, a estrutura dele falou: olha, vamos acertar esse pedaço primeiro aqui? Vamos fazer um financeiro, suprimentos, rodar, se fazer. Aí, agora isso aqui está funcionando, beleza, a gente vai evoluir. Então, esse Cresça conosco até nesse sentido também, que a gente fala assim, o cliente, o nosso produto, ele atende, né? O RP, ele atende clientes de portes completamente diferentes. Uhum. Ah, mas como? É porque cada um vai usar o tanto que ele dá conta. E o legal é que quando ele começa a usar o nosso sistema, ele é uma empresa menor, tem uma equipe menor, ele não tem tantos processos, o nosso sistema vai atender. Mas quando ele crescer e ele ficar maior, ele tiver mais processo, a gente suporta esse crescimento dele, né? Sim. Então, a gente consegue, ele pode trabalhar com um pacote mínimo ali de funcionalidades, mas quando ele tiver lá, agora já tem uma gestão de obras, se ele for uma empresa de equipamentos, né, que tem a demanda de equipamentos, tem a parte de equipamentos, tem a parte de incorporação, a gente, agora ele tem o contábil, o fiscal dentro da empresa dele, não é terceirizado, a gente suporta também. Então, a gente dá conta de suportar esse crescimento dele também. Legal. Né? Então, o Cresça Conosco também serve para o e pelo que a gente entendeu desde o primeiro episódio, e agora conversando com vocês, é que além dos colaboradores, dos vários que já têm 20, 30 anos de casa, tem clientes que acompanham a 90 já também há muitos anos. Né? Tem que o código deles é desse tamanho. Tem cliente que começou lá no Delphi, né, Dan? Foi avançando. Então é hoje normal com vocês. A gente tem muito cliente antigo. Legal. Muito cliente antigo. Nossa, que bom ver essa construção, e não só a construção, mas a permanência daquilo que foi construído. Né, eu acho que tem uma diferença muito grande entre construir algo gigantesco e manter aquilo que foi construído. São dois patamares muito diferentes. Então, muito bom, muito bom. Vamos lá. Agora, nós já estamos caminhando já está na reta final. Já para a reta final. Né? E quando nós vamos falar de 90, nós colocamos um prazo aqui. Vou tomar uma liberdade aqui, Gustavo, de fazer o seguinte. Nós falamos no prazo de 5 anos. Sim. Mas 5 anos está aqui. Há uns dias atrás nós estávamos comemorando aí. Passa voando, né? Exato. 5 anos. Então, e agora, quando nós vamos falar da empresa em geral, qual é o sonho, o grande sonho da 90 na realidade? O que a 90 tem, assim, um grande sonho, só que agora nós estamos passando dos 5 anos, nós estamos chegando lá na frente. Como é que vocês hoje conseguem enxergar a 90 lá na frente? Essa pergunta é boa, né? Sempre desafiadora. Né? Vocês já falaram. Assim, eu fico falando, eu sempre falo assim, que a 90, eu falei assim, a 90, eu queria que ela fosse igual uma boutique. Porque tem o atendimento de boutique e tem o atendimento vai falar aquela de loja de departamento, né? Sim. Que é assim, não é que a boutique, quando eu falo boutique, não é no sentido de atender poucos, não, né? De fazer nivelamento, não. Mas é quando eu falo da qualidade, né? Da gente conseguir realmente crescer, mas mantendo a qualidade da boutique, que é assim, que é aquele atendimento personalizado, que é isso que a gente falou muito sobre isso, né? Então, acho que é isso que é o nosso grande sonho, conseguir crescer muito, mas mantendo essa qualidade desse atendimento personalizado, de olhar para cada projeto de forma individualizada. Então, assim, esse que é o meu sonho, assim, a gente ter esse atendimento de boutique, mas conseguir. E quando eu tô falando muito no RP, né? Que tem essa necessidade. Sim. O sistema de orçamento, ele é um sistema que o cliente roda mais sozinho ali, ele depende menos da 90, né? E ele acaba tendo essa independência. Mas o RP é quase como um casamento, gente. Porque você está entrando, você está envolvendo os processos todos da empresa. Então, você está falando de financeiro, de contábil, de fiscal, de controladoria, né? Da parte de gestão. Então, assim, a gente conseguir ter esse atendimento ali, né? Para essa qualidade de atendimento, mas para tudo em grande escala. Entendi. Em grande escala. Que é o maior desafio. Porque o crescimento, você manter isso. Sempre que é o crescimento de todo mundo. Começa a crescer muito, começa a perder qualidade. Né? Exatamente. E é o que eu falei. O difícil, talvez, não é crescer. É manter aquilo que fez crescer. Sabe? E manter aquela essência ali, né? Exatamente. Em tudo que nós estamos conversando, desde o nosso primeiro podcast e agora, como o Gustavo falou, reforçando ainda mais a cultura da 90 de manter aquilo que gerou o crescimento,
É muito forte, é muito forte. Isso é, nossa, muito, muito bonito e difícil de se ver numa empresa, né? É difícil de se ver e são 40 anos já mantendo, que a empresa está conseguindo manter esse DNA que veio lá desde a fundação, né? Muito do perfil do Marcílio e do Pio. E é desafiador, mas a empresa já está conseguindo. Sim. Né? Porque se a gente for pensar a proporção do início para o que a gente já tem atualmente, sim, e a empresa manteve o DNA, então a gente vê que é possível, né? De chegar nesse patamar que a Dani está vislumbrando aí, mantendo essa qualidade, a essência da empresa. Muito bom. Agora, eu vou. Estão começando a apertar. A reta final tem que apertar um pouco mais. Tava leve, né? Olha só. Vocês já têm, a 90 em si, ela já tem 40 anos aí no mercado. Só que quem está nos vendo aqui, às vezes não tem 40 anos no mercado. Ele está querendo começar agora no negócio dele. Só que o começo, ele é sempre de turbulência pesada. Hoje, vocês, com a experiência que vocês têm, o know-how que vocês têm, qual é o conselho que vocês dariam para quem está, o empreendedor que está começando agora? O que vocês falariam para ele, assim, sabe aquela coisa, uma dica, um conselho que vocês dariam para eles? É difícil. Essa sempre aperta. Essa é difícil, mas eu acho que é foco, persistência e se cercar de talentos. Você tem que ter boas pessoas que acreditem no seu sonho e te ajudem a construir, porque sem pessoas, você é só um CNPJ. Você não é ninguém. Você é uma pessoa sozinha. É só você e o seu CNPJ, mais nada. Porque só uma ideia não faz nada, né? A ideia precisa de sair. Então, é uma pessoa com atitude, né? Então, assim, esse perfil da pessoa que está tocando esse sonho junto é o que faz a diferença, né? E para tudo, acho que na vida é assim, né? Se você não tiver persistência, disciplina, você não chega em lugar nenhum, não, para qualquer coisa que você vai conquistar. Porque, gente, assim, vai ter aquele momento, né? Se a gente for ver na nossa história, se a gente tivesse desistido nos momentos de baixo, então vamos desistir, né? Quantas vezes a gente já teria desistido, né? Dá medo, a gente perde umas noites de sono, né? Passa uns apertos. Tem que começar a botar os cabelos brancos, vão aparecendo. Toma um remedinho pra poder ficar mais calmo. Mas é não desistir, acreditar né? E é isso que a Tati falou. E tá com gente boa, né? Porque gente boa é o mais importante. Sabe o que eu achei interessante, Gustavo, na resposta delas? É que sempre que essa pergunta é feita, o conselho que é dado é um conselho assim, ó, não desista, vá à frente, vambora, vence o medo. Mas, ou seja, o que eu tô falando é que o conselho geralmente é dado para pessoa específica, sabe? Não vai embora, continua. Só que elas trouxeram um outro nível de resposta, porque elas falaram assim, ó, tenha persistência, mas conte com pessoas certas para fazer com você sonhar, antes com pessoas que fazem você sonhar. Elas incluíram uma outra coisa que é super necessário, ter pessoas alinhadas com propósitos que você tem. Sozinho você não faz nada, gente. Isso é muito Isso é fundamental. E mais ainda para a gente fechar agora. Vai mais. Para quem está acompanhando, nossos clientes, colaboradores, tem muita gente acompanhando o podcast. Então, aquela mensagem, né, final, não só para os clientes, mas também para os colaboradores, né? Queria que vocês deixassem essa mensagem do que esperar da 90 daqui para frente, né? O que vocês querem transmitir ali de mensagem, de sentimento para eles. Nós podíamos fazer separado, né? Assim, uma para clientes e uma para colaboradores, para ficar ali. Pode ser. Você escolhe. Sobrar para mim. Só não me aperta demais. Não, então eu vou falar para os nossos clientes e falar para os colaboradores. Beleza. Não, acho que para os nossos clientes, a mensagem que eu quero falar é o seguinte: primeiro, deixar um agradecimento, como a gente disse, a gente tem clientes aí de tantos anos de parceria, né? A gente às vezes tem cliente que fala, eu construí o sistema junto com vocês, e é verdade. Porque o nosso sistema, ele é construído a partir... porque é construído para eles e com eles, né? Sim, então, a gente das necessidades deles. Então, a gente constrói o nosso sistema a partir do que a gente escuta dos clientes. Então, primeiro, agradecer. Falar que a gente, né, continuem assim, continuem nos demandando, nos trazendo o olhar de vocês, porque esse outro olhar é muito importante para a gente poder construir
no produto e melhorar cada vez a nossa solução, porque a solução também ela evolui, né? Porque as coisas vão evoluir, então a gente tem que evoluir junto. E falar o seguinte, falar, pode contar com a gente está num momento bom, sim, a gente está num momento de evolução, é sempre troca, em tecnologia a evolução é o tempo inteiro, troca o tempo inteiro, a gente está muito alinhado com esse novo momento de evolução, a gente está muito engajado com esse tema, e conte com a gente, que a gente quer contar com vocês também, né, com a parceria de vocês, que vocês vão trazer essas ideias que a gente também precisa, esses insights, e essa parceria, porque assim, são dois, gente. Como eu falei, esse produto é casamento. Então, casamento precisa dos dois lados, né? Sim. Então, pode contar com a nossa parte, a gente está contando com vocês também. Muito bom. Agora a câmera fechada. A câmera fechada. Então, primeiro eu quero agradecer, né, pela dedicação e colaboração de todos os nossos colaboradores, né? Sem vocês, a gente, né, igual eu falei aqui, a gente não é nada, né? A gente é só um CNPJ. E pedir, né, o empenho, né, cada dia mais de todos, né, na dedicação para a gente entregar um serviço e um produto de excelência para os nossos clientes, né, melhorar cada vez mais a experiência deles com a nossa solução, né, porque, afinal de contas, todo o nosso esforço, né, é para proporcionar algo cada vez melhor para eles, né, e é isso. Eu queria que vocês perguntaram assim, como que a gente vai conseguir chegar lá, né? É bem isso, assim, toda a nossa equipe precisa de ter esse mesmo sonho que a gente tem, né? De entregar essa solução, entregar qualidade para cada vez um volume maior de clientes. Então, assim, para a gente conseguir manter esse padrão de qualidade, as pessoas que estão lá dentro têm que ter esse mesmo sonho. Então, né, levar esse sonho para a nossa equipe aí, eu acho que eles já têm muito isso. Para a gente conseguir entregar isso aí para os nossos clientes. Continuar entregando, né, para os nossos clientes, só que para um número maior de clientes. Maravilha, muito bom. Bom, agora o final mesmo de tudo. Olhando para tudo da 90, toda a história, tudo que nós já ouvimos, né, Gustavo, Sim. desde o podcast passado, e o que vocês estão construindo hoje, que é uma história muito bonita, então, desde já, parabéns para vocês. Nós deixamos mensagem aqui para os nossos clientes e deixamos mensagem também para os nossos colaboradores. Agora, como final de tudo, para as pessoas que estão nos vendo, talvez ainda não sejam nossos clientes, talvez ainda não conhecem a 90, estão aqui ouvindo a história de vocês e vendo toda a superação que vocês tiveram, todo o esforço que vocês fizeram. O que vocês esperam que essas pessoas sintam ao conhecer a história da 90? O que vocês esperam que elas percebam da 90 e conheçam da 90 agora, esse lado mais humano, vamos falar assim, da 90 necessariamente? Eu acho que para quem não nos conhece, é que elas vejam o compromisso que a gente tem, né? Porque é difícil, né, você investir em algo que você não conhece, né? A pessoa ela contrata uma solução através de uma apresentação, mas aquilo ali não é um conhecimento prévio, né, do que é possível ser feito, né? Mas que elas, com né, esse podcast, né, e todos os outros que vão vir, né, que elas conheçam um pouco da 90, da qualidade da nossa prestação de serviço, dos nossos produtos e principalmente do nosso compromisso, né, que a gente tem com o cliente, né, em cima das necessidades deles. Eu acho que saber também, né, ver que tem uma história de solidez, né, que a gente tem aí. A gente não é aventureiro, não. A gente não está começando ali aventureiro. A gente tem história, a gente tem bagagem, a gente tem compromisso. E que tem gente atrás desse CNPJ, né? Então, é importante quando essa coisa fica humana, quando sai assim, saber que tem pessoas ali que estão comprometidas em entregar o que você está, a demanda que você está buscando, a solução que você está buscando, tem gente comprometida em entregar. E que faz isso há muitos anos, né? Então, eu acho que é isso que a gente espera para quem não nos conhece. Maravilha. Então é isso. Agora a gente realmente encerrou. Queria agradecer muito a participação de vocês. Foi um bate-papo muito legal, né? Deu para conhecer bastante história, saber muito aí das perspectivas, né? Visão para o futuro. É legal para todo mundo que está acompanhando a gente saber também disso, né? Conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, agradeço. Obrigado pela participação.
Richardson, valeu mais uma vez, né? Nossa. Já está aí no segundo episódio também com a gente. Gente, é um prazer muito grande, novamente repito. E conhecer a história da 90, para mim, hoje eu entendo que a 90 ela é uma empresa de tecnologia, mas ela é uma empresa de gente também. Então isso é fundamental. Parabéns, e agora estamos sonhando com o próximo aí, Gustavo. Exato, então é isso, pessoal. Já convido aqui, agradeço quem acompanhou o episódio, né, com a gente, e teremos mais aí ao longo do ano, então já convido vocês a continuarem acompanhando a 90 nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Tem muito tema, a gente vai trazer aí ao longo do ano vários assuntos aqui no podcast, já tem um aí previsto, já vou dar um spoiler. Já tem spoiler, reforma tributária que está em alta, muita gente preocupada com isso, querendo entender um pouquinho mais. Próximo episódio provavelmente já vai trazer esse tema de reforma tributária. Então agradeço a todos vocês e fiquem ligados, acompanhem a gente e até a próxima.